E aí, galera produteira, estamos aqui em mais uma quinta-feira, nosso 13º episódio do Produto Piloto. E no espaço novo, olha aqui. Que lugar lindo. Coisa linda, hein? Podcast no bar, voz de conteúdo bombando. Tão expandindo, hein? Patrocina nós, hein? Tamo bem demais. Chique. Coisa linda. 13º episódio, gente. Tô feliz demais de estar aqui mais uma vez das nossas noites de quinta. Eu já sei que vocês vão dizer, o podcast é atemporal. Você que está aí assistindo à noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, cara, é maravilhoso estar aqui com vocês, sempre dividindo esse conteúdo foda que a gente consegue produzir aqui. E tô aqui com meu amigo Rafael Mazaro. Fala aí, Rafael, pra galera. Salve, galera. Estamos aqui em mais um episódio, muito feliz. Um convidado ilustre. Cara campeão, olha, nós conseguimos trazer hoje. Só, o cara acabou de sair. E veio com a taça. O cara veio do evento do IT Forum. E não é corintiano, ele não roubou a taça. Não. Veio despretensioso, chegou, ganhei. Falei, não é possível, ganhei. Mitei. Então eu tenho muito prazer de ser amigo de um cara que ganhou o prêmio. Entre as 100 empresas mais inovadoras, parabéns. Muito bom. Velho. Então aqui a minha expectativa é que, de novo, mais um encontro com muita discussão que faz muito sentido, muita discussão rica, com muita cerveja, com muita diversão, mas uma diversão que efetivamente gera um conteúdo que você precisa consumir. Gente, vou ser sincero, eu vim pela cerveja. A gente já Depois sabe. fiquei sabendo que ia ter um podcast. Assim, fala aí. Não, primeiro eu vou ter que... Nossa, o mini craque da Loki, olha ele aí. Nossa, o mini craque da Loki. É isso aí, cara. O Rui falando, de onde o cara trouxe isso aqui? Assim, fala aí. Tô feliz demais, mais uma quinta-feira aqui, né? Com muito conteúdo rico, acho que essa é a nossa prioridade máxima. Mas com muita também diversão e uma palavra seja acessível, né? Sem muito jargão técnico e de uma forma que gere valor de fato. Acho que é isso, né? E aí, Rafael, Rafa, faça as nossas comunicações paroquiais. Comunicações paroquiais, eu ainda estou com a minha cola, mas vou aprender, gente. Primeiramente, eu quero agradecer o podcast no bar e o Voz e Conteúdo. Você que tem a sua ideia, quer tirar a sua ideia do papel e colocar aonde, Zé? Colocar o seu conteúdo na podosfera. Que isso? Podosfera. Procurem @podcast no bar, @voz e conteúdo. Tem uma galera massa que pode ajudar vocês a colocar em movimento. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Abner. Nessa nova sala. Mito. Ele que é gerente aqui. Procurem também o Abner aí, que podem ajudar vocês a tirar esse conteúdo. Manager, né? Manager. Perfeito. Falando um pouco sobre o Produto Piloto, nós produzimos uma minissérie de 4 episódios em que nós falamos sobre a concepção, a construção, a visão dos problemas, a resolução e como a gente mede a construção de um produto. É um conteúdo muito rico. Joga aí, @Produto Piloto no Instagram, Produto Piloto no LinkedIn e também no YouTube e em todos os canais principais aí, certo, Zé? Em todas as plataformas, meu caro. Muito bom. É isso aí. Cara, a gente tá hoje aqui com um cara especial, campeão, né? Tá entre as 100 empresas mais inovadoras. Breno Barros, cara. E aí, pessoal? Caramba, demais, satisfação tô muito enorme feliz de você estar aqui. Breno Barros, professor de MBA da FIAP. Professor de MBA da FIAP. CTO da Falcone. Isso aí. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um privilégio estar aqui. Uma satisfação enorme rever amigos aí. O Rafa, grande brother, Renanzão aqui, o nosso mini craque do Alok. Eu tô, que é isso, tô muito emocionado de estar do lado do cara. Velho. Tirou uma paradinha no, ele deu uma paradinha no bigode. Direto da Deep Web. E olha, tá geladinha a cerveja. Meu irmão. O podcast no bar funciona. Funciona, tá ótimo. Cara, e esse aqui é uma ferramenta de acesso maravilhosa. E legal, assim, a gente poder estar junto e trocar essa ideia. Breno, conta um pouquinho da tua história, cara. Você hoje é CTO da Falcone. Como é que você chegou nisso, cara? Como é que foi a tua trajetória? Conta um pouquinho da tua carreira. Minha rápida trajetória. Em primeiro lugar, eu sou paraense, né, cara? Sou de Belém do Pará e
passei 9 anos da minha vida em Belo Horizonte e tô há quase 8 aqui em São Paulo já, né, cara? Sou torcedor de 2 clubes. Pode falar? Pode, claro. Paysandu, glorioso Paysandu, lá da terrinha, e o Corinthians, entendeu? Esse troféu não é roubado, não, mas eu sou corintiano aqui em São Paulo desde criancinha já. Agora já não sei. Agora bagunçou, né? Agora bagunçou. Já não sei como a taça veio parar aqui. Chegou dúvida já, né? Chegou dúvida. E já virou paulistano. Mas não vamos falar disso, não. Eu sou desde... Tinha 9, 8 anos de idade. Lá em Belém só transmitia campeonato na Bandeirantes de São Paulo. Então eu vou a Corinthians ali. Mas tô aqui em São Paulo há 8 anos, né? E, cursei computação lá em Belém. E, cara, Belém não tinha jeito, cara. Ou eu ia fazer concurso público ou eu ia desenvolver sistema para locadora, assim, sabe? Eu falei, não quero concurso público. Sempre admirei uma vida executiva, achava bonito nos filmes, cara viajando de um lado para o outro. Falei, vou mudar. E aí surgiu uma proposta, fui para Belo Horizonte. E agora tô aqui em São Paulo e tô bem feliz aqui. 8 anos em São Paulo. Eu costumo dizer que São Paulo é tipo a morte, assim, para pessoal de TI, né, cara? Chega para todo mundo, não tem jeito. Se é de tecnologia, é São Paulo, não tem jeito. Verdade. Cara, chega para todo mundo, cara, não tem jeito. Engraçado então... que eu tava com o Zé esses dias e ele falou exatamente isso. Cara, é São Paulo. É verdade. Vem pra São Paulo. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Você pode... Hoje em dia, eu acho que a gente tem uma flexibilidade maior, acho que a pandemia criou essa perspectiva pra gente, né? De você poder trabalhar de qualquer lugar. Puta, no meu time, particularmente, tem gente de todos os lugares do Brasil. O meu também, hoje em dia. E hoje o cara não precisa mais sair de casa. Mas né? na minha época não era, cara. Não era possível. Era. Tinha que vir pra cá. Eu sou um cara novo, né? Mas dá pra ver pela lata. Para, pela cutis bebê. Cara, não, você tá bem, Zé. Não, ele aplicou Botox, mas mesmo assim tá com a cara meio... Não, pra uns 65 ele tá bem, não tá? Tá ótimo. Dormiu na maresia, Tá lindo. Conta pra nós, Breno, como é que você... se formando em tecnologia no Pará, passando por Belo Horizonte, você agora se vê na posição de executivo de CTO, né? Esse level de Data Analytics na Falcone. Como é que é? Não, é legal. Hoje eu estou como CTO da Falcone, né? Um dos principais desafios é esse tema de dados, né? Dados e AI na Falcone, porque... Contando uma longa história curta aqui da Falcone, né? É uma empresa de quase 40 anos que a vida toda sempre chegou nos clientes, coletou dados, paretou esses dados ali para identificar ali as oportunidades de melhorias em processos e otimizações no design organizacional. E que hoje, principalmente com a última aceleração da evolução tecnológica, né? Se hoje não conseguir embarcar dados, né, analytics, machine learning dentro do dia a dia, vai ficar para trás. Então, o meu propósito lá, a minha missão lá é como é que eu trago essas tecnologias emergentes de dados, de inteligência artificial para o dia a dia do consultor, para que funcione como um exoesqueleto para o consultor, para que a gente chegue hoje nos clientes, plugue ali, chupe aqueles dados, analise de uma maneira mais rápida, identifique os fenômenos, os gaps e propõe insights. Então, no passado... O que a Falcone gastava ali 80% do tempo capturando dados, processando, e 20% só gerando insights, tentando pensar fora da caixa, hoje a gente tenta fazer o inverso. Né? Como é que a gente... 20% do tempo coletando e processando esses dados e 80% pensando fora da caixa. Exatamente. E aí, assim, a gente vai falar muito de dados, pelo visto, hoje, né, cara? Acho que a gente está numa piscina... bem profunda aqui para discutir, né? Cara, tem uma máxima que o CEO da Netscape sempre dizia, né? Se só tem opinião na mesa, então vamos com a minha, né? E aí, em matéria de dados, olhando para o mercado como um todo, existe espaço para tomada de decisão só baseada em opinião, na sua visão? Acho que não, cara. Assim, hoje em dia a gente tem bastante dados sendo gerados, né? Isso já é um fato, todo mundo... É uma falácia, né? E não existe mais espaço para interpretação, para julgamento. Você tem que realmente analisar os fatos e os fatos estão aí sendo gerados pelos dados. Mas o que falta mesmo para poder chegar nesse ponto é de fato criar uma cultura de dados, sabe? As pessoas ficam, normalmente, as empresas preocupadas com a tecnologia, a ferramenta, eu vejo muitas empresas aí preocupadas com integração de sistemas, sabe? Acho que eu vou comprar uma aplicação, implantar um sistema aqui, vou
implantar um software aqui, isso vai resolver. Cara, isso é utopia. Integração de sistemas é utopia. A gente precisa pensar no dado. Pô, você pode trazer quantas aplicações você quiser, tentar buscar a integração, mas o propósito é qual é o dado relevante para o negócio. As empresas ainda precisam, principalmente no Brasil, precisam pensar primeiro no dado que ela precisa armazenar, criar essa cultura no dia a dia das pessoas. Qual é o dado que eu preciso armazenar? Que tipo de dado é relevante eu armazenar? O que eu posso derivar daí? Então, criar essa cultura de usar de fato no dia a dia ainda é complicado. Por isso que tipo de informação você precisa, como usa essa informação, né? Exatamente. Então, não há espaço para achismos. Assim, as técnicas de AI têm evoluído bastante, os dados estão aí. O que falta realmente é essa coleta no dia a dia dos dados, de quais dados são relevantes, coletar isso, interpretar, documentar isso, porque às vezes eu guardo um dado, mas eu não documento qual é a origem desse dado. Então, você olha esse dado, você não consegue entender de onde ele vem, como é que ele é calculado, então gera dupla interpretação, então não pode. Então, ainda existe uma grande barreira nessa cultura, assim, sabe? O que é o dado relevante, por que ele é importante? E aí, se o dado é o novo petróleo, né? Todo mundo, desde 2017, já vem falando bastante. E o AI é a energia produzida. Mas você não vai produzir uma nova energia se você não estiver pensando nesse dado, né? Então, eu acho que hoje tem um gap muito grande nesse sentido. Não, sensacional. Eu acho que os dois grandes dificuldades hoje em dia, né? Ou é a empresa que não tem dados estruturados para você analisar, acho que é um grande problema. E o outro é a empresa que tem muito dado e, igual você falou, né? Todas as métricas são importantes para ela. Aí exatamente. Ela não sabe o que ela analisa. Mudou aqui a taxa de conversão. Pô, fudeu. Mas na verdade não é a métrica que vai mudar o jogo. Então acho que tem esses dois nuances, né? E aí, já puxando também um gancho sobre isso, né? Queria entender de você, né? Qual que é o desafio? Você que analisa muitas empresas, né? Tá muito conectado com empresas. Qual que é o desafio de fato ali, olhando para dados, né? Para as empresas hoje? É a cultura de fato mesmo? Ou é a cultura... os heads, ou é aculturar o pessoal na operação ali que vai usar os dados? Cara, é a cultura mesmo, de uma forma geral, né? A gente, normalmente as empresas ficam muito preocupadas com a inteligência artificial, né? Poxa, eu tenho que criar um modelo, uma inteligência artificial, mas ainda não está calotando aquele dado. O buzz da coisa, né? Puta, eu preciso ter um AI, eu preciso ter algo que seja uma machine learning, eu preciso ter alguma coisa. Né? Nem sabe qual problema vai ter que resolver, não foca no problema primeiro, qual é o job to be done a ser resolvido ali, nesse ponto. E assim, cara, não tem modelo de inteligência artificial que funcione bem se você não tem dado. E a coleta de dados, a captura é muito, muito complexa. Até porque você não pode ficar coletando todo o dado. Porque, cara, você vai gerar uma capacidade gigantesca, você pode ter uma melhor cloud que você quiser, mas, cara, vai aumentar teu custo. Então, saber qual dado coletar, por que coletar. Tem um trade-off na história, né? Tem um trade-off muito importante. A maioria não foi educado ainda, não está exercitando esse trabalho. Então, você está pensando em como você vai produzir a energia elétrica, por exemplo, petróleo, por exemplo. Não, e a gente não está exercitando como coletar esse petróleo, assim, sabe? Que é o dado. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Né? Então esse é o maior desafio que a gente tem. Sensacional. E olha só, a gente analisando empresas que vêm em grande crescimento, em grandes crescimentos, vou pegar 2 exemplos de 2 empresas que cresceram absurdamente na pandemia com o consumo de muito dado. Uma delas é bem consolidada mundialmente, a Amazon. Ela mudou o negócio dela através da informação. Então foi a primeira empresa que entendeu que através das informações eu conseguiria descentralizar o meu estoque. Então, usando informações, eu conseguiria entender qual é o comportamento do meu público. Então, foi muito do que a Amazon fez, por exemplo. Cara, tem muito consumo, por hipótese aqui, de compra de tênis Nike no Brasil. Então, ao invés de eu ter um estoque numa determinada região, cara, eu ajusto esse estoque aonde efetivamente faz sentido. Então, eu vou direcionar esse estoque para São Paulo. Como que eles fizeram isso? Através de comportamento, através de informações, criando o que a gente fala muito, e já pegando o gancho para fazer uma pergunta para você, Breno, sobre data lakes. Cara, eu tenho aqui uma série de informações, eu cruzo essas informações aqui, e esses data lakes
me ajuda a entender o comportamento mundial para que haja um consumo efetivo aonde faz sentido. O Data Lake é uma infraestrutura essencial, né? De coleta desses dados, tratamento deles, armazenamento para você processar. Mas tem um trabalho posterior na hora que você armazena esses dados nesse grande lago, né? E esse tratamento é importante para que esse lago não vire um pântano de dados, né? Com dados... Porque dado fake vai interferir no modelo, vai gerar um modelo de dados com resultados completamente equivocados, né? E aí tem uma derivada depois que você consegue criar essa cultura de coleta, tratamento, criar um lago realmente limpinho, que é o que a gente define como feature store, né? São um armazenamento de features, são derivadas desses dados. Então, por exemplo, eu começo a coletar um dado seu, Rafa, que você faz uma compra de R$100, esse é um dado, o Rafa gasta R$100 todo dia, tal horário em São Paulo. Poxa, legal, todo dia chega esse dado, R$100 do Rafa, no intervalo de meio-dia, 2 horas da tarde, e aqui em São Paulo. Legal, isso é um dado, toda hora chega. Eu começo a correlacionar isso e perceber assim, criar uma derivada disso que a gente chama de feature na estatística, que é assim, um dado que é R$200 do Rafa em Belém do Pará, nesse quinta-feira, isso é uma possível fraude. Então, a partir desses dados que são coletados diariamente, que vão para o Data Lake, você começa a fazer correlações e fala qualquer coisa diferente disso, ou próxima disso, aí você cria as variantes. Você cria uma média comportamental ali. Você fala qualquer coisa disso aqui, isso aqui pode ser uma fraude ou não, e isso estimula uma ação lá na frente, né? Cara, porque o modelo, desculpa te interromper, é uma abstração da realidade, né? Eu costumo dar um exemplo assim, o pessoal está falando de dados e modelo. O que é modelo? Dados está claro, né? O dado que é coletado, que eu posso derivar na informação. O que é um modelo? O modelo é uma abstração da realidade. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, né? Todo mundo aqui foi educado no sistema solar, né? A gente sabe ali que tem o Sol, a Mercúrio, a Terra, Plutão é o último. Aquele modelo que a gente, na cabeça de vocês ali, de você, a gente vê e consegue olhar ali, né, a distância dos planetas para o Sol, aquilo representa a realidade? Na prática, assim, dá para... É uma média. É uma representação, né? Uma representação. Não é a realidade de fato, mas dá pra gente compreender. Então, o modelo é basicamente a representação da realidade. Então, assim, os dados nos ajudam a gente criar diversas interpretações da realidade para que a gente consiga gerar insights. Só um ponto, porque você falou sobre a questão da fraude, eu lembrei de um caso real meu. É mesmo? Cara, eu tava em São Paulo, normal aqui, no meu comportamento de consumo. Foi no bar e pediu uma água. Não, cara, eu bloquearam o cartão. Saí de férias, fui pro Nordeste, não vou falar qual é o banco aqui, qual é a instituição, e comecei a consumir. Cara, tô de férias, comecei a gastar. Um monte de filho, criança e tal, comecei a consumir. Cara, eu tava na casa de um amigo lá no Nordeste, usando. Vamos no restaurante X gastar. Fazer um jantar e tal. Vamos num restaurante X gastar, ó. Cara, normal. É outro nível, né? Ó. Aí, ostentação, vergonha. O cartão não passava. Bloqueado. Pá. Bloqueado. Eu fiquei puto. O cara pagou minha conta. Aí no dia seguinte fui no banco. Não, sua conta tá bloqueada por questões de segurança. Aí a questão, né? Pô, alguém tentou entender o comportamento do meu consumo para entender se... Cara, por que eu tô consumindo muito numa determinada região e tal, e cruzar essas informações para tomar a decisão correta? Aí vem a questão da inteligência artificial, porque provavelmente foi algum robô, alguma coisa que tomou essa decisão, né? Os dados, nesse caso aqui, no Data Lake, tava lá, teu consumo, inclusive os dados que tava consumindo lá em Fortaleza, você tava? Tava em Maceió. Você estava consumindo os dados em Maceió lá. Algum cientista de dados criou um modelo tentando interpretar a realidade e falou, qualquer coisa diferente de São Paulo, que seja ali no Nordeste, em Maceió, aqui, se o Rafa consumir, isso aqui é uma fraude. Ele criou uma representação e falhou. Eu chutaria que não tem a ver com a região, no caso dele, tem a ver com... Cara, esse cara não pode ter pedido uma água. Desbloqueia, né? Ele só bebe cerveja. Só álcool. Não tem álcool. Eu queria comida essa hora? Exatamente. Eu queria dar um passo atrás, gente. Eu queria
eu queria estruturar esse negócio para aquele cara que está em casa e ele não necessariamente entende de toda essa dinâmica de geração de dado, etc. Né? A gente falou aqui um pouco de data lake, falou um pouco de inteligência artificial, etc. E demos aqui uma pincelada na questão cultural. Né? Cara, a gente já sabe que dado é um negócio que tem muitas possibilidades. Bastante. Inclusive te permite enviesar certas coisas, né? Tem um livro ali do James Wheeler cujo nome é Entendendo o Caos. Então ele fala sobre como organizar informações e como combinar coisas de modo que você tome decisões que sejam factíveis, né? Sem vieses. Sem vieses, de modo que você consiga combinar, realmente entender que tipo de elemento você precisa combinar para poder te levar à tomada de uma decisão. Exato. Eu queria que você contasse para nós como começa, sabe? Assim, um baby camp, sabe? Aquele cara que tá em casa pensando que, cara, eu sei que eu preciso de dados, eu sei que a minha empresa precisa ter decisões mais robustas. Como eu começo? E aí a gente falou um pouco do data lake, da coleta. Talvez o problema não seja a coleta, mas o que é o problema? Qual é o problema para começar? Qual é o primeiro passo? Dá uma dica para aquele cara que está começando agora. Eu acho que você já me perguntou respondendo, assim. Eu acho que é o problema, sabe? Pensar no problema, o problema a ser resolvido, né? Precisa ser trabalhado. Eu acho que essa é a primeira pergunta, assim. E aí, com base em identificou o problema, quais são os dados que podem me ajudar a resolver esse problema? Assim, eu consigo coletar esse dado? Existem dados suficientes? Por exemplo, existem dificuldades hoje em alguns segmentos. Vou dar um exemplo para vocês. Sei lá, eu vou resolver um problema de RH. RH lida com dados pessoais, né? E esses dados pessoais estão protegidos pelo LGPD. Por exemplo, né? Então você não pode ter acesso. Então existem técnicas hoje que a inteligência artificial, a ciência de dados, ela é muito nova, né? É antiga no mundo acadêmico, mas do ponto de vista de business, ela sei lá, tem um marco dela que é desde 2017, quando o The Economist publicou ali, né? O dado é o novo petróleo e as big techs estão usando isso e tudo mais. Google, Netflix, Amazon e tudo mais. Os dados ganharam à tona. Então é um negócio realmente muito novo para todos nós. Então quando você olha para o RH, você não pode acessar hoje em dia qualquer dado. Então você tem que buscar técnicas hoje, como por exemplo, tem uma técnica de inteligência artificial que chama Machine Learning, método de aprendizado de máquina bayesiano, que você consegue trabalhar com um conjunto pequeno de dados. Então você extrai um conjunto pequeno, você identifica uma relação entre eles, você consegue derivar dados. Ou tem um método que chama Machine Learning privado, que é o seguinte: você conseguir trabalhar com dado sintético. Ele identifica um certo padrão nesses dados. Que a gente consegue. Do indivíduo de 30 a 40. Não é dado fake, né? Gerado aleatório, não. É um certo padrão naqueles dados, você consegue gerar dados sintéticos, como se fosse uma grande sintética. E aí, essa coisa do. E aí você consegue criar um modelo diferente. Tem uma renda de tanto a tanto, nessa linha. Basicamente desse sentido. E é complicado esse ponto. Bem bom que você colocou aqui, por exemplo, esse tema demográfico, né? Que é o lance do dado de um range de idade. Você vai, por exemplo, criar uma solução hoje, criar um produto digital hoje para uma pessoa que tem aproximadamente, é britânica, tem aproximadamente 60 anos, é multimilionário. E aí? Será que resolve? Essa mesma pessoa pode ser o Príncipe Charles? O próximo pode ser o Ozzy Osbourne, né, cara? Então, assim. Mora no castelo, exatamente. Então, esse lance do dado demográfico, ele é uma grande cilada, assim. Então, você tem que se cercar, mas é um desafio muito grande. Eu falei do RH, que hoje está protegido por certas informações. Você vai criar soluções no mercado financeiro, por exemplo, que a boa parte desses dados são protegidos. Enfim, o desafio é muito grande, sabe, ainda do ponto de dados. Os métodos estão crescendo agora.
Então, em relação a essa coisa do petróleo, né? Então, onde está o veio do petróleo? O veio do petróleo, pelo que você está falando, é sobre acumular esse dado, né? Então, começa assim, né? Coletar. Aliás, vou refrasear. Entendendo que problema você precisa resolver e a partir disso você coleta dados entende que tipo de decisão sai dali, né? Daí você dá um próximo passo, que é, cara, como que eu vou processar esse dado, né? Que é isso aí a gente tá falando de uma layer que é o chamado Advanced Analytics, de certa forma. Sim, né? pode ser. É isso. E fala, qual é a sua? Não, pode concluir. E aí num dado momento você tem um dado, você tem um acúmulo de dados, você tem uma consolidação de dados, agora você consegue entender como esse dado resolve o seu problema e agora você começa a criar mecanismos para, de alguma forma, combinar esses dados de modo que eles consigam produzir insights para você. Insights de diversos formatos, de modo que você consiga resolver essa questão do dilema do viés, de certa forma. Exatamente. Assim, normalmente, assim, o grande desafio, eu falei da técnica de manipular dados privados, né, como é que você, em cima de dados que você não tem acesso, porque eles são privados, como é que você deriva e cria dado sintético, o bayesiano ali, que você tem uma amostra muito pequena dos dados, mas você tem um conhecimento muito grande no processo de venda, no processo de produção, e aí você pode agregar conhecimento e com isso você ajudar a criar mais dados para enriquecer teu modelo. E nesse ponto você falou, por exemplo, a vida toda nós aprendemos a fazer correlações, né? Então a gente tenta analisar uma linha do tempo de dados e tentar falar, poxa, como é que é a audiência desse podcast? Eu pego na linha do tempo o crescimento ou a variação dessa audiência. Entendo. E aí correlaciono ela, sei lá, com as partidas de futebol do Coringão, sei lá. Aí eu falo, toda vez que o Corinthians ganha, quer dizer que aí a audiência também está aumentando. Eu estou tentando forçar a barra numa correlação. Tem uma prática de ciência de dados que está evoluindo bastante, que é emergente, que é realmente a casualidade. A gente conseguir olhar esses dados, né, a inferência causal, e tentar achar a causa real sem fazer correlação, porque correlação é muito perigosa. Né? Eu simplesmente associar a audiência com um jogo de futebol. Com um determinado dia da semana, ou às vezes outra coisa parecida. Exatamente, às vezes eu vou fazer isso, vai dar certo, eu posso deduzir que, quanto mais um time X ganha, maior a minha audiência. Mas eu estou fazendo uma correlação. Eu posso perceber que quanto mais o time perde... Mas isso não tem nada a ver. Agora, quando eu consigo olhar esses dados e, a partir deles, identificar a causa, a minha audiência tem crescido porque o conteúdo X tem sido falado normalmente... esse conteúdo tem sido falado com certa frequência e aqui que eu tenho que explorar, esse ponto a gente ainda não está avançando agora, sabe? Isso chama casualidade, né? Assim, encontrar a causa do negócio, isso ainda é uma disciplina nova ainda nesse processo. Isso é mega complexo, né? Porque bastante complexo. Quando a gente pensa em machine learning, pensa em de fato geração de insight, a gente sempre pensa nessa questão da tendência, né? Vou dar nosso exemplo aqui, né? A gente lança os nossos episódios nas quartas porque a gente entende que a gente fez, obviamente, uma pesquisa, mas que as quartas é o dia em que o cara já eliminou aqueles e-mails que ele manteve represado no final de semana. Isso é uma correlação que você está fazendo. Mas ela tem um viés comportamental. Tem. Isso tem esse é o aspecto de causalidade, né? Que é o termo. Isso é uma correlação. Você se baseou numa perspectiva, numa pré-definição que você tem. Você provavelmente, para você chegar nessa conclusão, você olhou alguma estatística, algum estudo nesse sentido, e você falou, não, baseado nessa relação aqui que as pessoas quarta-feira vão ter a maior atenção, eu vou postar aqui. Você está fazendo uma correlação, mas você de fato não investigou a causa.
se é verdade, se as pessoas têm um acesso maior na quarta-feira, ou na quinta-feira, ou na segunda-feira. Ainda não... Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque é profundo, né? No fim das contas É muito profundo, porque tem estudos que falam que assim, a dificuldade do ser humano hoje de processar mais do que 9 variáveis é quase impossível. A capacidade usada do cérebro, né? Que sempre fala que a gente usa 10, 20% do cérebro, eu não sei a percentual, mas assim, a gente não usa o poder dele todo, mas o que a gente usa na média, a gente não consegue lidar no dia a dia com mais do que 9 variáveis. E 9 variáveis já é fazer muita coisa, né? Muita coisa. E hoje em dia, com essa avalanche de dados que a gente já produz, é muita coisa, muito mais do que 9 variáveis, então a gente precisa realmente dessa extensão, que é dessa capacidade de algoritmos processar esses dados e avançar nesses métodos, que estou te falando de método causal, né, de identificar a causa sem fazer correlação. Isso é muito novo do ponto de vista de negócio. E o Gartner ele publicou uma pesquisa recente, né? 85% dos modelos de AI falham hoje no mundo todo. Então ainda a gente está num espaço de aprendizado. Essa ciência de dados, ela tem evoluído e a gente tem que aprender ainda a lidar com ela, mas não desistir, né? Eu acho que ainda tem uma dinâmica de como as pessoas interagem, como elas entendem o valor, inclusive. Porque hoje tem um misto, né? Cara, a preocupação de ceder o dado e tem essa coisa do LGPD que meio que transforma a questão do dado como algo que você precisa criar uma trava. Não que não seja importante, mas no fim das contas você faz uma troca, né? Exato. Você troca o seu dado por personalização. Manda aí, Renan. Exatamente. Cara, a gente falou muitas coisas aqui, né? Igual, por exemplo, você deu o nosso exemplo do produto piloto, que é uma empresa muito pequena e poucos dados, né? E a gente tem o outro lado da moeda também, que são as empresas que têm muitos dados, mas em contrapartida tem um sistema legado, que é uma bagunça, tudo bagunçado, e como você faz para organizar aquilo? E é justamente isso que eu queria saber, né? Da sua experiência toda aí com dados, né? Cara, como que a gente... levando pro lado prático de fato, né? Pensa num diretor de uma pequena empresa, uma startup que está ouvindo a gente, ou um diretor de uma grande empresa que tem um lago de informação de 100 anos da empresa, só que tá tudo bagunçado, cada dado tá no seu feudo. Como que a gente faz isso, né? Numa grande empresa, para organizar os dados, para gerar dados, e numa pequena empresa com poucos dados, como a gente gera dados, né? Como a gente gera informação ou inteligência, né? Eu acho que pegando o primeiro passo aqui de uma empresa que tem bastante dados, né? Não é tão simples a resposta. Acho que o primeiro passo é primeiro coletar. Eu acho que esse é o primeiro passo, coletar os dados. Eu acho que quem ainda não está coletando precisa coletar. O segundo passo nesse processo não adianta ficar só coletando, porque eu vou aumentar o meu armazenamento, isso vai aumentar meu custo de infraestrutura, seja em cloud ou não. Então, assim, qual problema eu estou querendo resolver, pegando o gancho lá, né? Eu quero resolver que problema? Chegar. Que tipo de dados pode me ajudar a trazer respostas para esse problema? Pô, estou em agricultura. Pô, que tipo de dados? Pô, posso pegar dados de mapa, eu posso pegar dados de temperatura, né, previsão do tempo, clima, tipo de solo. Eu vou pegar o dado, gravar dado de CPF. Cara, CPF para agricultura não faz sentido. Então, assim, primeiro passo, coletar. Segundo passo é qual problema você quer resolver, que isso vai te ajudar a filtrar. E o terceiro passo é começar a trabalhar. Tratar esses dados para que eles fiquem... consigam gerar certas... Aí você pode começar com a correlação que a gente falou, então você começa a correlacionar dados, fazer o que a gente chama de paretagem, né? Você começa a paretar aqueles dados, comparar um com o outro e ver se aquilo traz algum insight para o teu negócio, até o momento que você começa a evoluir, investindo em técnicas mais avançadas de AI, que você pode falar, poxa, em cima desses dados, o machine learning aqui que vai aprendendo sem muita supervisão, ele começa a trazer certos tipos de insights para nós. Custa caro, né? Então esse trade-off é importante. O 80-20 ele determina
a tua capacidade, inclusive, porque dependendo da quantidade de dados que você tem, a consulta disso é caríssima, o processamento é caríssimo, etc. Exatamente. E aí a gente sempre volta para o mesmo... Parece que a gente está sempre dando volta, né? E no fim a gente bate no problema, né? Não adianta aplicar uma solução, não adianta achar que você vai ter dado, você vai ter machine learning, você vai ter AI... Não é uma solução em busca de um problema, né? Você tem que ter um problema claro, né? Agora isso passa por maturidade, porque quando a gente fala sobre dado, uma empresa que esteja no estágio inicial ou até uma Big Corp, cara, você tem que respeitar os estágios. Qual é a maturidade da sua empresa em relação a tratar essas informações? Porque a gente tem 4 estágios, ao meu ver, e aí, Breno, você me corrige. Eu tenho aqui um estágio descritivo, onde eu tenho as informações, eu tenho esses dados aqui dentro da companhia, mas eu não faço nada sobre ele. Eu tenho o dado analítico em que eu já começo a enxergar dashboards, começo a enxergar as informações de um relatório, alguma coisa que eu consiga entender o comportamento, mas ainda num estágio muito pequeno. A partir do momento que eu tenho esses dados mais claros, aí eu vou para um processo preditivo da situação em que, através dessas informações, eu consigo construir análises e dar insumos para o time ou para o cliente do tipo, cara, se ele tem um comportamento como você trouxe, de comprar todos os dias, do meio-dia às 2, R$100, cara, eu posso ter uma predição de oferecer produtos, oferecer serviços em cima desse comportamento. Isso é uma predição. E eu tenho a prescrição do tipo, cara, eu já sei o que ele quer naquele momento. E eu vou daqui, ó. Se o Rafael todos os dias vai naquele horário na farmácia, eu já sei que ele vai comprar. Então, quando ele entra na farmácia, eu já ofereço para ele o produto específico. Então, isso é uma prescrição. Então, os estágios, eles são importantes nessa nossa discussão, que é a questão da maturidade, né? Qual é a maturidade da sua empresa, do seu produto, e como que você traz um diagnóstico sobre isso. Aí, misturando aqui um pouco já... Até falando sobre o percentual que você comentou de 85%. 85%. Isso. Aí, misturando aqui... Você acha que falham hoje. Tem a questão dos perfis, né? Que tipo de perfil, na nossa discussão aqui, não só para o Breno, vocês enxergam que são importantes? Perfis profissionais que conseguem trazer aí a análise de estágio do dado daquela empresa, a maturidade e por aí vai. Construção de times, né? Boa pergunta, porque a gente fala desse sistema de dados, né? E super concordo com os estágios, é isso mesmo. Se fala muito do cientista de dados, sempre. Não, mas eu preciso ter um cientista de dados, mas o cientista de dados. Mas o cientista de dados vai trabalhar no modelo. Ele vai tentar, em cima de um problema que foi identificado, criar representações da realidade para testar e ver se aquilo traz algum insight, né? Para mim, a figura principal que muitas empresas têm ignorado, talvez agora menos, né, nesse último ano que a gente está em 2022, é o engenheiro de dados. Porque não existe modelo de dados se você não tem dado. Ponto. Você não vai produzir energia se você não tem o petróleo, né? Essa energia. Então, muitas empresas ignoraram, saíram contratando, ou tentando contratar, ou tentando formar cientistas de dados, estatísticos, etc. E não se preocuparam. Mas engenheiro de dados é desenvolvedor, isso é commodity, não quero, eu não sou uma empresa para isso. E não, cara, sem você trabalhar primeiro na coleta, no tratamento, na limpeza, na modelagem dos dados. Na modelagem, para poder armazenar. Cara, você não vai conseguir ir para o próximo passo, né? As Big Techs, antes de ter cientista de dados, elas começaram a capturar o dado. Primeiro eu guardo. O que eu vou fazer com esse dado? Não sei. Estruturadamente. Mas cada um... deixa eu guardar. Eu tenho informações de que é aquele... Ele tem possibilidade de organizado, né? Dizer algo sobre o meu problema? Tem. Será que ele diz algo? Não sei. Vou aprender com isso. Mas eu vou guardar ele, porque eu vou tentar correlacionar ele em algum momento, tentar ver se ele complementa esse ponto. Então, o engenheiro de dados vem ganhando bastante força, assim, sabe? Falando de carreira, como sempre foi, né? Eu falei mais cedo de integração de sistema, né? O cara que desenvolvia os web services, as integrações de sistemas, APIs. O cara que esses caras de fato faz a coleta do dado. Exatamente. Né? Eles estão evoluindo para um papel crucial, que é o engenheiro,
que vai construir as tubulações para poder coletar aquele dado, e aí sim, com os dados bem tratados dentro daquele lago limpinho ali, os cientistas vão poder operar e gerar insights. E tem outro ponto, já antecipando para vocês, assim, a gente já está falando hoje em dia, como é um negócio muito rápido, né? A gente fala de machine learning, do cientista criando modelos de aprendizado de máquina. A gente já está falando hoje de auto machine learning, né? Que é a automação do processo de machine learning. Então, a gente já tem hoje plataformas que digitalizam 80% do trabalho de um cientista de dados. Então, a profissão do futuro, que é o cientista, já está se digitalizando. Eu acho que vai acabar? Não acho que vai acabar. Vai exigir um grau de especialização em vendas, em produção, em controle de estoque. Eu super concordo. É isso, cara. Eu acho assim, hoje a gente está vivendo um momento que talvez seja uma transição de fato de maturidade, né? Uma transição que, cara, a gente está aprendendo sobre coleta de dados. Eu até vou guardar essa pergunta para a próxima, mas que a gente fala muito sobre coleta, e de onde vem esse negócio, né? De que veio, né? Eu perfuro onde para trazer esse dado, né? Exato. Acho que vale a gente falar disso também, mas eu entendo, assim, até olhando para esse ciclo do problema, né? Onde ele começa. Para mim, o problema começa quando você desenvolve a tese de crescimento do seu business. Uhum. Ou seja, se eu vou pegar aqui o exemplo do Renanzinho fazendo um jabá para ele. No SOS Você, que é uma empresa que tem por objetivo alavancar procedimentos médicos de baixa complexidade. Se o Renan ele olha para a dinâmica do negócio dele, entende quais são as alavancas, ou pelo menos tem uma hipótese sobre quais são as alavancas, ele vai buscar dado. E o Renan é um bom exemplo disso, porque o Renan ele pode dar um bom depoimento disso, que ele foi buscar um mercado, e aí pensando na cirurgia de catarata, né, Renan? Em que ele vamos lá, né? O propósito do negócio dele é reunir um grupo de pessoas que precisavam de cirurgia de catarata e associar isso a especialistas médicos que com o volume poderiam oferecer um custo mais baixo. Uhum. Lindo. Isso é um negócio de acesso muito foda. Muito foda. Mas aí a gente olha para nossa perspectiva, que é o que você falou, né? Você olha para a média, você olha para a visão comportamental, né? Às vezes até a conta de economista, né? Cabeça no forno e pé no congelador, na média tá tudo bom, né? Exato. Mas na realidade isso não é assim. E aí, Renan, conta um pouco da questão da precificação do SOS Você. Pode falar, não? Mais ou menos, né? O pessoal acho que não deixa eu falar aqui, tô brincando. Ué. Não, eu acho complexo, igual aquela pergunta que eu comentei pra você, né? Quando uma pessoa tem poucos dados. Quando tá falando de Big Corps, ali tem uma longa história de vida já, você tem muito dado, né? Você tem coisas ali que eu acho até demais, que você não vai usar pra nada, que até bagunça a cabeça de um gestor. Mas quando você tá olhando pra uma startup, né? Que é uma coisa menor, e você precisa olhar pro mercado, e isso é muito mais complexo, porque você tem poucos dados. E aí eu acho que é muito disso, né? Que é o seu caso, você mirou num público lá numa cirurgia num valor Y. Y, exato. Esse que é o grande ponto, né? A gente no começo, a gente trabalhou com precificação baseada no custo. Então a gente tinha um custo X, a gente precificou Y com a nossa margem. Só que aí a gente viu que o preço no mercado era muito abaixo do que o mercado praticava. Então as pessoas iam falar... Você viu como? Coletando. Exato, coletando dados. E aí o pessoal falou, pô, mais barato do que ele, então é uma cirurgia pior. Só que a nossa qualidade era maior do que a deles. Então a gente falou, pô, a gente vai ter que subir o preço para se equivaler a eles, para ter um ganho de qualidade, qualidade embarcada no produto. Então a gente tem que aumentar nossa margem de lucro por causa que os clientes tinham uma percepção de valor inferior quando o preço é inferior. E isso é engraçado, né? É engraçado. É muito engraçado, porque até complementando assim, o case do Renan, né? Ele mirou, vamos chutar aqui, cirurgia de catarata na ordem de R$2.000. Vamos chutar, não é o valor real. Fictício, totalmente fictício.
Ele imaginou o seguinte, cara, R$2.000 é um preço super acessível para uma cirurgia como essa. O cara montou a lógica de volume, etc. Só que ele percebeu duas coisas, né, Renan? Pro público de baixa renda, que é o que ele mirava, R$2.000 é caro. Pro público que estava acessando o produto, era conveniência. Era acessar um site, cotar, entender que que ele tinha um especialista de referência e falar, cara, o preço tá bom. Mas, puxa, estranho eu ter um especialista desses por um custo tão baixo. Tão baixo, né? E aí, assim, puta, isso acho que tem muito a ver com essa coisa que você falou da causalidade, não é isso? Exato. Nesse caso aí, eu não sei como é que eles fizeram, mas... Ajuda a gente, eles foram analisando... Ajuda a gente, Vocês foram analisando aí os dados para tentar identificar uma causa, mas isso não foi feito por um algoritmo, né? Foi feito por humanos. Não, startup, né, meu filho? Startup. É molecular, manda o moleque lá fazer no Excel. Exatamente, que é super complexo fazer com que os algoritmos... São técnicas super emergentes, né? Para o algoritmo identificar uma causa sem uma supervisão humana, né, cara? Tem N formas, N modelos de inteligência artificial, né, de machine learning, mas a gente pode agrupar elas em três. Tem aquele que é o supervisionado, né, acho que vocês já ouviram falar, todo mundo já ouviu. Supervisionado, vou dar um exemplo simples, né, para quem está em casa, né? Por exemplo, uma recomendação no LinkedIn, né? O LinkedIn, ele indica para mim, Breno, talvez você conhece o Rafa, porque vocês frequentam a FIAP. O algoritmo, ele está processando ali os dados, ele está gerando aquela conexão, sugerindo para mim e para o Rafa aquela conexão. O LinkedIn está supervisionando aquela conexão ali? Provavelmente não, né? Ele está deixando o algoritmo gerar ali. Eu falo, eu conheço o Rafa, então aceito a conexão com o Rafa. E é muito direta, né? Talvez essa correlação ela seja bem básica, né? Exatamente. Aí você tem o algoritmo, esse é o não supervisionado, então assim, o LinkedIn não está supervisionando o que o algoritmo está gerando de insights, ele deixa ali para as pessoas se beneficiarem. Ou seja, esse é aquele que quando você aceita o termo, você diz, eu estou cedendo meus dados, isso é bem importante para aquele cara que está em casa, às vezes, perfeito, dando aquele ok lá no... Autoriza os cookies, aquele termo de uso, né? Ou o termo de uso, etc. Cara, tô cedendo meu dado pro algoritmo em troca de personalização, em troca de alguma inteligência da solução. E do ponto de vista de AI, é um algoritmo não supervisionado, ou seja, a empresa não supervisiona ele, delega para que os usuários aceitem ou não. Assim, o fato de eu aceitar o Rafa ou não no meu LinkedIn, vai mudar alguma coisa na vida do LinkedIn? Não. E tem um modelo supervisionado, que é o modelo, por exemplo, do spam. Esse é o clássico, né? Então, ele fala para você que ele filtrou um e-mail e jogou para o spam. Aí você olha lá e fala, não, esse e-mail não é um spam, esse e-mail é um spam. Então, eu digo para a máquina o que é o que eu considero um spam ou não, e ela vai aprendendo. Esse tipo de e-mail para o Breno não é um spam ou é um spam, então é supervisionado, eu controlo. E tem um que está ganhando muita força, que é o terceiro. Só um parênteses aqui, até para deixar bem claro mesmo. É uma supervisão de quem recebe o serviço, né? Tô falando, nesse caso, sim. Estamos falando do cara que está ali usando o e-mail e o e-mail foi para casa, para a caixa de spam e ele disse, não é um spam. É ou não é, a máquina está aprendendo com isso. Reconhecimento de fotos, né? Esse aqui é o Breno nessa foto aqui, esse aqui é a esposa do Breno nessa foto aqui, ele já propõe e você diz sim ou não, e você vai marcando. Vai começando a Isso é supervisionado, ou seja, ele sempre manda para você a decisão final se é ou não é. No caso do não supervisionado, ele te recomenda. E aí você decide ou não. Né? Então você tem ali o LinkedIn,
Você tem um match do Tinder, por exemplo, que tá te sugerindo, você pode dar um match ou não. Aquilo é não supervisionado. Não sei eu acho que a maioria não deve conhecer. Não faço ideia. Exatamente, não sei exatamente. Eu também não sei. Ainda bem, né? Mas um amigo meu fez o show do Tinder. Um amigo meu primo, Netflix. meu primo, Netflix é assim, né? O Netflix é assim, Amazon Prime, HBO Max. Que exemplo bom, hein? Que exemplo isso aí bom, é um bom exemplo. São algoritmos não supervisionados. Bom exemplo esse que você deu. E aí tá surgindo... Esse outro eu não consegui entender. Tá ganhando força outro que é o aprendizado por reforço. Que é realmente como a gente aprende. Que é bastante usado hoje em dia, por exemplo, nos carros autônomos. É que você, sinceramente, você não consegue determinar para o algoritmo o que é certo e o que é errado. Você simplesmente coloca para o algoritmo um objetivo. Então, o meu objetivo é sair daqui e ir para minha casa. Amém. Ponto final. Esse algoritmo, ele vai ter que ir testando hipótese muito rápida para não avançar um sinal, não atropelar uma pessoa. Então, esse tipo... E como é que ele funciona? Ele funciona na tentativa e no aprendizado, porque a gente chama aprendizado por reforço, porque ele depende de recompensa. Quando ele toma uma decisão certa, ele ganha uma recompensa X, você programa aquilo ali, e ele fala, pô, toda vez que eu tomar essa decisão, eu vou ganhar uma cervejinha aqui. Se eu tomar essa decisão aqui, eu vou ser me penalizado. Então, ele vai aprendendo. E aí, como é que você avança com isso? O poder computacional hoje, de você conseguir treinar esses algoritmos, 40 anos em um dia, que é o poder computacional de você processar, ajuda você preparar um machine learning ali que consegue tomar decisão. Então, os carros autônomos é isso, né? Eles conseguem aprender na tentativa e erro. E eles vão entendendo que, cara, eu não vou atropelar uma velhinha, não vou avançar um sinal, e aí eles vão aprendendo com o tempo. E é um volume de dados gigantesco. Gigantesco, né? Você não tem como prever. E aí estamos falando de armazenamento, de transferência, exatamente, de processamento. Sabe que, antes de vocês falarem aqui, tem um vídeo bem conhecido na internet, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, e eu não sei, não vou saber dizer precisamente qual é o lugar nos Estados Unidos, mas é um carro da Uber autônomo e a polícia para o carro. Vou mandar para vocês verem. Legal. A polícia para o carro e ela para perto de uma esquina, assim, algo nessa linha. E o policial vai abordar o carro é autônomo, né? O carro avança coisa de uns 100 metros e a polícia meio que enlouquecida, porque aquilo é um negócio diferente, né, cara? Você para um carro para abordagem, um policial, etc. E o carro anda sozinho, 100 metros, o policial fica... E aí tiveram que, coletar. Por que o carro fez isso? Por que o carro não atendeu um comando policial? Aí na avaliação do algoritmo, qual foi a visão? É de que o carro, ele identificou que ele parou num lugar que não era seguro. Então não era na diretriz básica dele, que era, cara, você tem que parar em lugares seguros, você tem que parar em lugares que são autorizados, você tem que provavelmente tem toda essa lógica de recompensa que você comentou, não tinha a autoridade ele policial, vai aprender né? isso. Por isso que até hoje os carros autônomos saíram, né? Que estão continuamente aprendendo, que estão botando... Agora tem um ponto que o Rafa comentou da maturidade, né? Eu costumo dizer assim, a base, como a gente já falou, é a coleta. Esse é o primeiro passo. Assim, quando é que eu posso dar o próximo passo? Né? Antes de pensar em inteligência artificial, etc., temos que coletar. Agora, eu chego, por exemplo, para o Renan, que apresento uma certa insight para ele sobre catarata, por exemplo. Sobre cirurgia de baixa complexidade. Exatamente. E o Renan fala para mim, poxa, Breno, tem X anos que eu trabalho com esse negócio aqui e eu nunca vi um insight desse. Ou essa informação aqui eu... Desprezei o tempo todo. Desprezei o tempo todo. Eu nunca imaginava que esse dado com esse aqui... Quando você chega nesse patamar, é o momento que você percebe assim, cara, eu passei por um estágio de maturidade, de coleta e de geração de insights baseado em dados do passado, e agora eu preciso avançar para dados mais prescritivos ali, né?
dados futuros, etc. Porque não tem como você prever o futuro sem analisar o passado, né? Eu faço sempre uma analogia ali do retrovisor. Você está num carro com alta velocidade, você está ali numa estrada com alta velocidade, você olha para o retrovisor, a imagem ali do retrovisor ela é muito nítida, porque você já passou por ali. E quanto mais rápido, que é o dia de hoje, né, que a gente está vivendo, né, mudanças muito rápidas, aquela paisagem ela vai passando no teu para-brisa ali e fica meio embaçado. Então você não consegue prever muito lá na frente porque as mudanças são muito rápidas. Mas se você olha para o passado, aquilo está mais nítido, você consegue predizer certos comportamentos. Mas para você chegar lá é muito difícil. E quando é que você fala assim, eu já talvez esteja pronto para criar modelos prescritivos, modelos que antecipam ali o futuro? Quando eu consigo apresentar para minhas áreas de negócio, né, para os meus stakeholders ali, como o Renan, por exemplo, nesse caso, eu falo, Renan, analisando os dados de operação aqui, de vendas, operação e tudo mais aqui do teu negócio, olha isso aqui, ó. O Renan fala, caramba, eu tinha uma noção completamente... Visão de longuíssimo prazo. Equivocada sobre isso. Eu achei que isso aqui sempre foi causado por conta de A e não por conta de B, e você está falando que é B. Quando você chega nesse nível de confrontar, no bom sentido, o Renan, que tem experiência, você fala, cara, eu já tenho dados suficientes aqui para poder fazer o próximo passo. Então, por isso que a coleta ela é tão importante. Não dá para falar, porque senão a gente fica viajando muito, né? O poder, o que dá para fazer, e se eu ignorar a coleta, que tem a ver com a cultura, né? Se eu não criar, o que é cultura? É aquilo que eu faço todo dia. Todo dia, sem que ninguém me peça para fazer o contrário. Então, se eu não tenho no meu dia a dia o hábito de coletar dado, eu nunca vou conseguir dar esse passo. E aí, às vezes, é um dado que chega por e-mail, etc. E aí, você que está em casa, se fala, pô, mas eu não sou engenheiro de dados, não sou cientista, como é que eu coleto dado? Todo dia você está recebendo e-mail. Todo dia você está recebendo mensagem no WhatsApp de uma área X. Todo dia você está recebendo umas planilhas. Você já se perguntou, falou com o teu supervisor, gerente, etc. Cara, esse dado aqui eu recebo todo dia. Não está na hora da gente começar a armazenar ele, começar a analisar ele melhor para a gente evitar isso? Se você não está criando isso como cultura no dia a dia de questionar que dados você tem que guardar, você nunca vai conseguir dar o próximo passo. Mas sem dúvida. O Schuch fala sobre isso, né, cara? Que cultura é mudança de hábito mesmo, né? É isso. Ele fala sobre... Ele dá um depoimento sobre a mudança de uma... adaptação de uma planta da Ford para um modelo Toyota. Uma planta, leia-se aí, uma fábrica de carros, automóveis, né? E ele fala, cara, como é que eu adapto a cultura Ford para uma cultura Toyota, né? Não me lembro agora se é isso ou se é vice-versa, mas essa é a abordagem. E ele fala, cara, como é que eu mudo essa cultura? Porque é uma cultura forte, ambas, né? Tanto a Toyota quanto a Ford. E ele inverte o modelo de cultura, né? Porque fala assim, a forma como você age no dia a dia influencia a construção dos seus valores, que influencia a cultura geral. Exatamente. Então, assim, mudar pequenos hábitos, você passar a olhar para como... Olhar todo dia, como é que teu cliente está se comportando. Como você falou... Puta, da onde vem esse dado? Qual é o comportamento desse dado? Eu acho que tem a ver com um certo fanatismo pelo resultado. Por isso que eu sempre volto pro problema, né? Qual o problema que você quer resolver? Você está querendo fazer a tua empresa crescer? Você quer aumentar a felicidade ou a satisfação do teu cliente? Qual o problema? Isso precisa ser um fanatismo. E esse fanatismo precisa ser algo orientado à informação, orientado a dados. E o interessante é que isso encaixa em qualquer tipo de negócio. Eu estava essa semana discutindo com o time, falando inclusive sobre beacons. São aquelas aparelhinhos que você coloca, sei lá, na porta da máquina de sorvete. Você passa por ali, você está com um dispositivo. O dispositivo já identifica que você é você, porque você tem um cadastro no mercado. Você abre a geladeira do sorvete, pensa, não leva o sorvete. Como que a inteligência entende que você não levou o sorvete? Simples, eu vou cruzar a informação. Na hora que eu passo no caixa, opa, o Rafael não comprou o sorvete. Então, consequentemente, o que acontece a partir desse gatilho? Uma série de eventos. Um evento como eu recebendo um e-mail, promoção da Que Bom, promoção do Häagen-Dazs, qualquer coisa que eu abri a geladeira ali e acabei não comprando.
Esse, cara, acontece o tempo todo. Outro exemplo, falando sobre maturidade, bom, eu trabalho na área de saúde, né, na Sul América, e lá tem uma questão muito forte sobre a predição. Trabalha muito com dado, né? Com certeza. Muito, cara, muito. Tipo assim, cara, o Rafael, 1,80 m, 36 anos, com sobrepeso, 1,80 m. Cachaceiro. Cara, o que isso acarreta em relação à saúde dele? Cara, sobrepeso, artrite, artrose, diabetes e por aí vai. Baseado nessas informações, que tipo de recomendação eu posso entregar para o Rafael em relação ao tratamento? Então, as empresas, aí conectando aqui já pensando o quanto isso é importante no mundo digital, cara, a partir dessas informações, o meu mundo muda. Eu deixo de ter algo do tipo, espero o Rafael ficar doente e passo agora a tomar decisões em cima dessas informações e eu direciono o Rafael para um melhor cuidado, para um melhor tratamento. Então, eu sei efetivamente o que o Rafael pode acarretar lá na frente, porque eu tenho muita informação não só do Rafael, mas também do mercado, do negócio. Então, consequentemente, a partir da visão que eu tenho essas informações e eu sei no estágio qual decisão tomar, consequentemente, o mundo muda absurdamente através dessas informações. Exatamente. Eu acho que é um paradigma que a gente está aqui falando, provavelmente, talvez tenha uma fatia do público que está em casa olhando para esse negócio pensando, cara, esses caras estão falando de uma coisa que é viagem. Não é viagem. Você está sendo bombardeado por esse tipo de tomada de decisão o tempo todo, né? Desde o LinkedIn ao Instagram, passando pelo Instagram, passando pelo Facebook, passando por a maioria das redes sociais, né? Todas as redes sociais, você tem algoritmos ali te direcionando e sugerindo coisas que são baseadas no seu comportamento. Amigos que são baseados no seu comportamento, conteúdos que são baseados no seu comportamento. É aquela coisa do eu cliquei num anúncio de cerveja. Não sei o que eu pensei em cerveja. Não. Em cerveja. E, cara, parece um monte de cerveja pra mim. Cara, isso com certeza é uma coleta de dados. E aí tem uma série de decisões que são tomadas a partir disso. E aí, a pergunta que eu queria te colocar é: hoje, a gente vive esse cenário em que a gente é muito bombardeado de informação baseada em coleta. A gente sabe que é coleta. Acho que todo mundo que tem um mínimo de entendimento sabe que é coleta, né? Você clicou no anúncio, você passou um pouco mais de... O celular escutou. Você falou, o celular escutou. Você passou... você tá ali no Instagram e parou por um pouquinho mais de tempo numa determinada imagem. Você ouviu? Isso aí já é uma... Já é um sinal. Já é um sinal. É um dado que... É TrueView. O tempo que você está Vídeo. naquela página, naquele vídeo. É outro naquela dado. página. É um outro comportamento. A tua recorrência de acesso. Enfim, o tipo de produto também determina a tua capacidade de renda. Cara, isso já está aí, certo? Isso já está aí. E onde é que você entende que está a mudança do jogo? Você já falou muito sobre machine learning, etc, etc. Boa pergunta. E eu entendo de fato que, consolidar esses dados e gerar insights novos é um negócio que vai ser... Mas eu queria que você tangibilizasse um pouco. Onde está o gatilho de mudança do jogo? Entendi. Bom, o gatilho de mudança de jogo tá... É difícil te dar uma resposta direta, assim, mas o que eu posso te contextualizar? Eu acho que a gente ainda está no estágio inicial desse tema de dados, tá? Eu vou te dar um exemplo que está chegando agora nas nossas vidas. A gente já acha hoje, eu acho que é um fato, todo mundo concorda que já existe uma abundância de dados, certo? Exato. Né? A gente já tem muitos dados aí que a gente acabou de citar, de tudo eu estou coletando. Só que é o seguinte, a gente não está coletando ainda tantos dados como a gente imagina. E eu acho que a gente vai passar agora, entre 2022 e 2023, a ter uma coleta muito mais absurda de dados com a chegada do 5G, por exemplo. Puta, eu tava guardando essa pergunta. Legal. O 5G, em teoria, né, vou chamar em teoria aqui, Teoria? ele vai... Não, em teoria não. Eu acho que vai ser uma mudança real. Então, vai, exatamente. Você falou, acho.
Mas Não, vai rolar, vai rolar. É porque no Brasil tudo é meio, eu acho, né? Você nunca sabe. A gente tem um 4G que é 3G, o 5G a gente não sabe se vai ser 5G, né? Vamos lá, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas assim, 5G do marketing. Em teoria, o 5G ele vai produzir um volume de dados absurdo. E as empresas hoje que já estão com dificuldade de coletar os dados que a gente tem hoje no 4G, vai ficar muito defasado em relação ao 5G, porque o 5G vai me permitir diminuir essa latência que eu tenho, então eu vou conseguir realmente coletar dados de uma operação, de uma linha de produção. Por que hoje eu não coleto dados do IoT em tempo real? Por conta da latência. O Brasil tem, pegando no caso do Brasil, né, tem uma infraestrutura ruim, cheia de interferências e tal. Então, assim, se eu não consigo coletar, eu não consigo garantir que aquele dado que chegou aqui realmente aconteceu naquele milissegundos. Com o 5G, a tendência é isso acabar. Então, o volume de dados vai crescer absurdamente. Aí chega no segundo ponto. Não vou chamar de velhas, né? Mas assim, tecnologias que foram muito faladas como disruptiva, como blockchain. Eu ouvi muito que o blockchain impactaria a humanidade, assim como a internet impactou, e até agora a gente não viu isso, né? A gente vê alguns casos. Eu não acredito. Mas exatamente, eu acho que é agora, pós-chegada do 5G, que o blockchain ele vai dar o ar das graças. Por quê? Cara, tudo assim, o volume é tão imenso que se eu for tentar... A gente estava falando até agora de coleta. Coleta. Mas com o 5G, essa coleta vai ser tão grande que a minha conta que eu tenho em qualquer cloud, nem vou falar o nome das clouds aqui, mas qualquer cloud que eu tiver, vai se tornar absurda. Então, assim, coletar todo o dado produzido para eu gerar modelos prescritivos, essa conta não vai fechar. Não, faz muito mais sentido você ter um streaming de uso, né, cara? Exatamente. Talvez. Aí como é que o blockchain, na minha concepção, ele entra nesse processo, assim? Ele entra como uma grande malha ferroviária. Vamos fazer uma analogia. Nós 4 aqui somos parceiros de negócio. Você está ali na Sul América, eu estou aqui na Falcone, você na sua startup, você não está a sua. Somos parceiros. Você processa esse dado e fala, ó, esse subconjunto de dado aqui eu já processei e ele é íntegro, ele tem... Pode confiar. Pode confiar. Aquilo replica para mim, eu não gastei tempo processando aquele dado, eu já tenho. Eu processei outros e complemento no bloco, ele também... Ou seja, a gente vai criar uma malha mesmo, dividindo e confiando naqueles dados. Tem muitas possibilidades, né? Tem possibilidade de você pensar no LGPD, o dado pode ser meu, Zé Roberto. Exato. Ele pode estar num token meu, né? Assim, algo que eu incremento, que é o meu dado de frequência hospitalar. Cardíaca. No caso, o dado de frequência hospitalar, o dado de cirurgias, o dado de compra, qualquer coisa, assim, é meu dado. Meu dado está num hash que tem a minha vida. Exato. E eu tenho a opção de ceder ou não, de vender ou eu não, de fazer o que eu quiser com esse dado. E daí, cara, o céu é o limite. É o limite. Né? Então, era o meu case do Startup One, não sei se você lembra. É mesmo? Que era interoperabilidade de dados. Nós. Pois é, cara. Como que eu consigo agora? Investe nós. A partir das informações que um determinado pessoa tem, como que eu consigo entregar isso no ecossistema e o ecossistema entender desse comportamento do tipo, cara, pega essa informação e trata da melhor forma. Essa era a ideia lá da minha startup, quando a gente bolou. E não seguiu com a startup? Focado na saúde. Agora é a hora, hein? Agora é. 5G tá chegando, mas tem uma questão de quebra de cultura ainda muito pesada para poder avançar, que é um grande impacto, porque o Brasil, vocês Open bem Finance, sabem, né? Agora ele é muito regulamentado, inclusive para tudo isso. Então, e tem muito monopólio. Então, quando há monopólio, também há uma complexidade de entrar, né? Mas é o caminho. O mercado de informação é emergente, né? Eu queria complementar com uma coisa que eu fiquei impressionado essa semana, inclusive. Uma coisa muito que eu achei foda, juro por Deus. Que é do Google.
Vocês já criaram alguma campanha no Google? Já tiveram a oportunidade? Já criei, mas Já. já tô na Campanha. expectativa de te ouvir. Então, é muito legal. Você consegue criar campanhas de mas várias fiquei- formas. fiquei- Mas fala aí, né? Você tá que Não, é então, preciso. não, porque eu Você achei mandou, fudido. você sério. mandou um fudido, Eu juro achei- por Deus, na mesma frase. Então deve ser... Não, eu fiquei impressionado, sério. É igual quando o carioca fala, puta que pariu. É foda. Sinistro. É o puta que vem do, de dentro, né? É sinistro. Caraca, aí, assim. Cria uma campanha sinistra. Não, eu achei foda porque conecta com tudo que a gente tá falando aqui. De várias coisas. O Google, né, ele tem várias formas de você criar campanha. Você pode criar aquela campanha na rede de pesquisa. Então, você pesquisou baralho, vai aparecer ali com Baralho. pague primeiro. Mas anunciado. Você anuncia, OnlyFans. você escolhe por palavra-chave. Tem a outra rede de anúncio que é a de display. Que o Google ele aluga lugares em sites de terceiros para colocar os anúncios dele. Paga que é impressão, display. paga impressão. Tem outra rede que é do Google, que é o YouTube, né? Então você consegue anunciar vídeos lá naquele vídeo do YouTube ou na lateral. Então são várias formas de você anunciar, várias. Ou no Gmail, você tem um Gmail, aparece lá um anúncio lá de um e-mail lá, que é como se fosse um e-mail. São várias formas. E aí tem a profissão de gestor de tráfego, que ele vai entender a sua necessidade de negócio, ele vai criar um anúncio perfeito para você conseguir gerar mais resultado. No canal certo. No canal certo, na rede certa, da forma certa, com o criativo certo. Muito louco isso, né? Muito. Muito. Aí ele veio e criou um negócio que eu falei, velho, preciso testar Agora essa vem. porra. Agora vem, Preciso agora testar vem. essa porra. Agora vem. Negócio chamado Max Performance. É um tipo de campanha chamada Max Performance. Ele não criava um tipo de campanha faz muito tempo e criou esse ano, chamado Max Performance. Qual que é a ideia desse negócio? Você vai lá, você diz o seu resultado final, seu objetivo, o seu problema. Meu exemplo, E eu diz quero conversar... literalmente assim, você... Isso é aprendizado Capital por Lead. reforço, hein? Capital Lead. Isso aqui, aí você vai lá e você É a vai lá mesma no coisa Google, do carro autônomo. Você vai lá e você fala, eu quero Capital Lead, aí você mostra como que é Capital Lead pra ele. Aí eu quero converter, é converter qual produto? Se você tiver um e-commerce, quero converter esse produto. Você coloca o objetivo, que é o que você falou, né? Você quer o problema, você quer... Qual o objetivo, você quer chegar? Mas já É, tem resultado? Então, escuta que eu vou falar agora com o eu tô falando... Eu Tô aqui empolgado. Tô aqui, velho. Tô me dando uma Não, então, eu coceira. achei isso fudido, sério, porque tudo que a gente tá falando aqui se materializa nisso. Porque o Google é uma empresa que tem muitos dados, né? Com certeza. E aí, beleza, você materializa o objetivo, você fala, você cria vários tipos de anúncios. Você coloca lá títulos, coloca descrições, anúncios de display, videozinhos. Você coloca vários formatos que ele pede pra você colocar lá anúncio, imagem, quadrado, maior, menor, vários tipos. E ele vai analisar o seu anúncio, só que ele entra numa caixa preta, que eu não sei como que é lá dentro, a inteligência dele. Bem... Que eu acho que ele não vai mostrar pra qual que é a inteligência. Você cria várias coisas. E aí, beleza. Puf, ele te dá o resultado, ó. Puf, beleza, tal. Aí demorou tanto... Aí, antes disso, tem um tempo pra você... maturidade, né? Pra você pra entender... Ele vai treinando. Ele vai treina. treinando. Aí ele vai te falar, ó, agora tá pronto pra ir pra prática. Puf, aí vai. E aí, em paralelo, pra não... Que eu queria já testar um negócio rápido, eu criei outras campanhas por conta. Eu criei uma de display e uma de pesquisa. Só pra comparar. A minha de pesquisa tava dando, tipo, sei lá, R$7 por resultado. Essa do Google deu, tipo, R$1. Nossa. Tipo, absurdo. O negócio dava um resultado absurdo, fudido. E assim, o alcance... Alcance absurdo. Tipo, Absurdo. absurdo. E um Isso. custo muito menor do que o que eu criei de forma manual. Esse exemplo do Renan aqui, cara, pra mim resume esse bate-papo que a gente tem aqui. O Google, pô, quem é velho que nem eu aqui, sabe, cara, o E Google desse ano começou esse como negócio, velho. uma empresa de pesquisa, indexando site, coletando dado. O que eu pesquisava? Coleta. Para hoje, né, vou resumir aqui, tá fazendo o quê? Aprendizado por reforço, que comentei aqui, que é uma disciplina, uma ciência super nova, emergente, que é assim, cara, eu não vou ficar fazendo supervisão, eu não consigo. Toda hora ver, não, isso aqui funcionou, esse anúncio, isso aqui não funcionou, não dá. Também não posso não supervisionar, porque senão ele vai gastar dinheiro num monte de anúncio que não gerou nada. Ele está aprendendo por reforço, ou seja, eu coloquei o meu objetivo e falo, algoritmo, eu quero chegar lá. Aprende aí. Ele demorou um tempinho de aprender e até que foi e trouxe um resultado muito maior. Então, olha o poder que tem Gigantesco. da maturidade que você falou. Olha como é que o Google vem construindo. Ela é uma Big Tech hoje, mas ela não foi uma Big Tech sempre. Ela vem
passo a passo criando e olha, já tá trabalhando no code. aqui. Não, tem eu uma, não programei tem uma- uma linha de código. tem uma capacidade de coleta foda. Coleta já não é o desafio dela. É, porque, ela assim, sabe mais da gente do cara- que a gente mesmo. Você é buscador, é sistema operacional, é tudo, né? YouTube. Você olha pro propósito dos caras, o propósito do Google é organizar as informações É, do mundo. isso que eu ia falar agora, sobre o MTP, cara. E aí transcende a nossa discussão, que é sobre cultura, sobre qual é a grande missão que você tem na Terra para resolver. Cara, eu preciso organizar as informações do mundo e entregar da melhor forma. É sensacional. É sensacional, cara. Esse, pra mim, você resumiu tudo que a gente falou aqui. E aí, eu queria pegar agora e a gente falou muito. A gente falou de muita coisa. A gente falou de coleta, a gente falou de processamento, a gente falou de como esse negócio pode impactar as pessoas. A gente falou um pouquinho de 5G, que eu acho que de fato Vale uma pauta. Vale uma pauta inteira, falando de IoT, de internet das coisas. E, enfim, da sua geladeira fazer o seu pedido de supermercado, né? Enfim, tem milhões de possibilidades nessa história. Mas, cara, eu acho que tem uma organização que ela é essencial na história, né? Primeiro, a gente já falou, né? Você tem que saber que problema você quer resolver. Então, até mesmo o Google, né? Quando ele vai lá fazer a avaliação da campanha, ele precisa entender o que problema você quer resolver, né? Eu quero impactar esse cara aqui, eu quero vender, sei lá, eu quero vender esse apontador de lápis, ou esse lápis, seja. Cara, é uma coisa que você precisa resolver. Ele vai aprender com isso e entender que público é esse. No fim das contas, quando você tem uma empresa que ela é uma startup, ok, porque todo mundo faz tudo, todo mundo tá um do lado do outro aqui, coçando aqui, falando, cara, Rafa, olha, vi isso aqui agora, muda aí. Eu vi que as pessoas não estão clicando nesse botão na direita, bota ele na esquerda. Né? É sobre isso. Cria um usuário aí pra mim. Cria usuário aí pra mim. Cara, muda a cor, bota a laranja. É isso, não é? É isso. A gente quer converter, gerar menos fricção. A gente quer que esse cara chegue na jornada e compre, no fim das contas. Uhum. E aí, eu acho que tem uma construção mais complexa quando você pega e olha para uma Big Tech. Você tem a tese de crescimento, e ela é o problema. O que é a tese de crescimento? Eu acredito, baseado nesse meu grande lago de dados, né, que o meu público é de 40 a 50, com a capacidade de renda A, enfim, eu tenho uma série de parâmetros ali que são a minha tese de crescimento. E daí eu preciso de padronização. Uhum. De alguma padronização no sentido de você tem muito produto para oferecer em determinadas ocasiões, né? Você pega ali uma Big Tech qualquer, como a Google, por exemplo, ela vai ter uma série de produtos para oferecer. Como que ela determina qual é a taxa de resultado de cada um deles, né? Então, acho que isso é super importante. É importante como você determina isso, o que é conversão, o que é resultado para cada um desses caras. Qual é a combinação exata deles, né, cara? Uhum. Eu acho que tem um gatilho muito grande nisso, que é quando você combina produtos diferentes e produz um impacto maior dessa combinação de produtos, você tem algo que é dificilmente replicável. Exatamente. E aí tem uma mudança de jogo muito grande, né? O que vocês pensam disso, né? Conta um pouco aí. Assim, quanto mais dados, aí a gente entra naquela teoria do círculo virtuoso, né? Que quanto mais dados, melhor produto você cria, com melhores produtos você cria maior engajamento, e com maior engajamento mais dados são concedidos, então você vai alimentando, que é a tese de qualquer Big Tech hoje, ou de qualquer startup, o unicórnio que deu certo, é nesse processo de coleta. Então a combinação de dados hoje, ela é essencial para a gente criar produtos realmente que resolvam problemas complexos, né? Acho que a gente está passando da fase Passando da fase não, mas a gente vai estressar esse tema de criação de produtos digitais, olhando a digitalização de algumas coisas, e vai começar a olhar a criação de produtos que resolvam problemas um pouco mais complexos, e esses produtos, para resolver problemas um pouco mais complexos, eles vão precisar de uma ciência de dados muito mais profunda nesse sentido.
Uma combinação mais complexa. Mais complexas, não tem como nesse sentido. E aí? Entra na personificação, porque a partir do momento que você tá construindo um produto, vou dar um exemplo aqui. O Renan, ele, cara, corredor, nato, não sei se vocês sabem. Renan aqui, maratonista, eu tenho orgulho de ter um amigo Além de maratonista. DJ. Além de DJ, além de mini crack do Alok. Além de... Correu recentemente, Uma uns lenda. 42 quilômetros. E provavelmente, para ele correr, ele foi lá, entrou num portal para buscar um tênis, para comprar um tênis para corrida. E beleza, a máquina tá ali entendendo o comportamento do Renan, só que a personificação, ela traz também, assim, cara, quais são as características do Renan? Característica A, B, C e D. Olhando para essas características, o que eu tenho no mercado nas mesmas características? E aí eu venho com as recomendações, trazendo ali produtos que engajam o Renan, não só do ponto de vista dele, que talvez ele nem imaginava que ele tinha outras possibilidades, mas a partir do momento que as pessoas entenderam que... A partir do momento que a empresa entendeu que existem outras pessoas que têm o mesmo comportamento que o Renan, que compraram outros produtos, cara, você personifica, entrega pro Renan um produto que ele nem imaginava que para ele faria sentido. Aí vem o experimento, vem a questão foda da utilização dos dados. Vocês não acham que esse negócio é um pouco sobre a criação de uma grande plataforma de informação? Black Mirror, né? A gente estava falando Black Mirror. do blockchain, né? E foi um exemplo, Sim, né? lago de dados, blockchain. Mas assim, é mais do que o data lake. Eu tô querendo dizer o seguinte, ó. Tem uma questão que é, vamos lá, vamos dar uma viajada, vamos nos permitir aqui. Vai tá? lá, vai lá. Puta, Vai, Zé, dá mais um gole, dá uma viajada. Estamos falando do cara ter hábitos de uso, certo? Que vão da forma como ele usa o carro, certo? Se ele é elétrico ou não, se ele abastece no mesmo posto de gasolina ou não, quantos quilômetros ele roda por mês. Tem garagem, não tem? Se tem, se não tem. Estamos falando do refrigerador dele, qual é o pedido que ele... Que tipo de alimento... Direção, se ele dá seta, não dá? Não, que tipo de alimento ele usa. Estou combinando coisas diferentes mesmo. De que tipo de alimento ele usa. Estou falando disso conectado com a saúde dele. Que isso tem tudo a ver, né? Você usa produtos diferentes. E é isso. O mundo é assim, né? Você usa o carro, você consome coisas que estão no refrigerador, você bebe cerveja, você usa o Netflix. Cara, vocês acham que eu tenho uma visão, cara, de que a tecnologia, quando a gente olha só pra tecnologia, a gente não transforma porra nenhuma. Nada. Mas quando a gente olha pra essa coisa toda como uma grande plataforma de informação e entende que isso tudo conectado pode gerar uma puta visão de informação do cara que vai produzir insights, como você comentou, que nunca foram pensados. E eu falei coisas aleatórias de propósito. Sim. Da forma como usa o carro, da forma como seu refrigerador pode fazer lá o pedido automático de mais uma peça de picanha uruguaia aqui, que o Rafa adora, com o gin, que o nosso amigo Fareia Leimer aqui adora. Então, quer dizer, a gente tem uma combinação de coisas que é aleatória. Exato. Em princípio, é aleatória. Mas, cara, isso pode gerar um... Eu queria discordar. Vai lá. Por favor, vai lá. O gin? Não, exato. Eu não gosto de gin, eu gosto de vodka. Zero. Não, mas eu acho que isso aí... Se acontecer isso, vai ser um Black Mirror. Eu acho que vai ser um mundo daqui uns 500 anos. Não pode não ser. acho, eu não acho pode que ser, sim, não. cara. Não são 500. Porque eu acho que a gente tá olhando pra prismas diferentes. Eu acho que um dos princípios de análise de dados... Eu tô com o especialista aqui do lado, mas eu vou dar um palpite aqui, né? Você pode me corrigir. Agora dá uma moral aí. Não, é sério, porque a gente tava falando Paguei uma sobre cerveja pra ele. análise de direção, análise de consumo, análise de uso de refrigerador. Cara, a pessoa que abre a porta mais rápida e a pessoa que bate o carro tem relação? Eu acho que não tem relação nenhuma. Acho que a gente tá criando um viés que a gente pode... Não, mas Pode ser um problema. Por esses dados, sim, né? Então, mas será que é a realidade? Esse é o ponto, sabe? Não, mas deixa eu na dar uma prática. viajada assim. Olha só, eu trabalho numa seguradora. Na seguradora ela oferece uma série de produtos e serviços
mas tem uma questão cultural de silos, em que, por exemplo, o seguro de vida para vender junto com o seguro de saúde tem um silo ali sobre, eu quero vender meu produto, você quer vender o seu produto, mas na verdade é o produto da empresa. Então, a partir do momento que eu começo a ter a permissão de cruzar essas informações, cara, às vezes o cara quer contratar um seguro de vida muito focado numa proteção financeira do tipo, cara, o Breno, 30 e poucos anos, casado e tal, ele quer um tipo de produto. E aí ele quer um produto de seguro-saúde que ele é menos específico. Aí eu vou e ofereço para ele, casado, porque eu estou dentro da minha empresa, um produto de proteção financeira, um produto de seguro-saúde menos específico. Aí eu olho os dados do mercado, acho que nessa viagem que o Zé está trazendo, entenda assim, cara, e baseado nas suas informações, eu acho que faz sentido você buscar um plano, vou viajar aqui, a empresa que não me julgue, um plano de previdência em outro lugar, porque as suas informações aqui complementam. Então, essa personificação, a partir do momento que você tem os dados expostos, 5G, com blockchain, e uma questão de realmente resolver o problema, eu acho que ela entra no jogo. Eu tô querendo dizer que com o 5G, você vai ter tanta informação que... Eu tô pegando o gancho no que o Breno falou, assim. Hoje, a gente está dirigindo numa estrada com um farol... É aquela coisa, né? Você usa o farol halógeno ou usa o farol xenon. Tem um alcance maior, mas é um alcance, certo? Quando você passa a usar um dado de satélite que consegue enxergar todo o trajeto, é diferente. Não precisa nem de farol. Exato. Não precisa de farol, é outra coisa. É outra coisa. E aí, assim, eu tô provocando isso mesmo, assim. Essa coisa de consumo massivo de dados, ela pode gerar uma dinâmica de oferta e consumo muito diferente, cara. Muito diferente. Muito diferente. Eu acho que será muito diferente mesmo. Assim, a gente não consegue imaginar. Porque o volume de dados que vão surgir a partir de agora é inimaginável como surgiu agora, a gente não imaginava 10 anos atrás, sabe? Então, mas o que vai se gerar são dados. As empresas que são capazes de traduzir esses dados em informações realmente úteis é aquelas que vão sobreviver, né? Você acabou de falar do exemplo assim, de correlações, eu concordo com você, são correlações forçadas, mas as empresas que conseguirem dominar essas técnicas de tratamento desses dados e usar métodos que estão se avançando, como a gente comentou aqui no início, né? Métodos que trabalham com pouco volume de dados, que já não vão ser mais necessários, porque você tem um 5G que gera volume. Agora, métodos que trabalham em cima de dados privados, métodos que identificam a causa e deixam de fazer correlações, empresas que dominarem isso quanto antes, elas vão realmente se diferenciar. E num país como o nosso, que infelizmente a maioria dos brasileiros não sabe nem fazer, não tem nenhuma educação financeira, não sabe lidar com uma matemática básica, a gente vai sofrer bastante quando você está falando de dominar estatística e probabilidade, que é a base de uma ciência de dados, e aí confrontando com os Estados Unidos e a China, que produzem, sem dúvida, cientistas de dados, milhares de cientistas de dados por ano. Então, é aí que está o grande desafio, né? Essa fuga, e os nossos cérebros estão fugindo, né? Recebendo em dólar, que o Brasil está em liquidação, verdade. Os nossos grandes cérebros estão fugindo. Então, o que me preocupa não é a tecnologia em si, porque a tecnologia ela não gera valor. O que gera valor é a cultura, né? De você estar usando no dia a dia, exato. E a cultura depende de gente que domina, né? Essa é a minha provocação, de verdade. Porque o ponto, para mim, é o seguinte, o que eu quis provocar, na real, é o seguinte, ó. Quando você pega um grande e-commerce, tá? Um grande e-commerce. Ele vai ter lá dados de engajamento que são uma jornada primária. Vamos pegar aqui um e-commerce um marketplace de carros. Então você vai ter lá um engajamento do cara que, resultado de performance de uma campanha e fez o acesso primário. O cara acessou o site de carro. Beleza? Daí ele clicou lá na marca A. E ele selecionou o veículo B, que seja. Cara, são etapas da jornada diferentes. E já são áreas diferentes.
O que eu tô querendo dizer é o seguinte, existe um desafio gigantesco hoje, quando você olha para um ecossistema como esse, de você padronizar as coisas para que você consiga produzir informação que seja algo que seja base para todos. Ou seja, o cara que engaja quem acessa o site primariamente precisa ter a mesma lógica de conversão do que vende, por exemplo, a marca A, a marca B e a marca C, do que vende para pessoas físicas, do que vende para pessoas jurídicas. Entende o que eu estou dizendo? Você vai ter lá, nesse mesmo site de automóveis, pessoas jurídicas vendendo, pessoas físicas vendendo. Cara, qual é a lógica disso? Assim? Como que você quer padronização? Tem um puta desafio de padronização nessa história. E aí eu vou extrapolar mais ainda. Quando eu falo dessa coisa do dado do carro, mas o dado do refrigerador, mas o dado médico, eu tô falando de... Aí me vem uma visão, sabe? De que, cara, talvez esse negócio seja sobre uma big plataforma de informação. É isso. Que vai pairar sobre essa coisa toda, assim. E não é sobre tecnologia, isso talvez seja sobre algo cultural. Além, né? Cultural mesmo, né? De se coletar e de se trabalhar e de se pensar sobre isso. Exato. Tem que, no dia a dia, hoje em dia, pra gente sobreviver, a gente não tem que pensar sobre o dado. Coletar esse dado, trabalhar e tentar inferir sobre esse dado. LGPD deve estar se coçando. Obrigado. Mas Esses são os dados pessoais. Cara, a minha mãe, ela falou pra mim, filho, eu recebo aqui, pra eu dar consentimento, eu não dou. Você é advogada. Fecha o olho e aceita. Não tem mais pra onde correr, gente. Não tem. Você tem assim, ou você vai viver igual um Black Mirror, né? Ou você se isola e vive aquele isolamento, ou você aceita e vive. Não tem. Cara, exato. Se adapta. Eu acho que tem alguns recados para dar aqui, né, cara? Primeiro, para aquele cara que usa. Em geral é uma troca, né? Você troca dado por personalização. E você está sempre sendo consumido, né? Exato. Então quando você dá aquele aceitezinho lá no termo de uso, você está aceitando trocar isso, fazer essa troca, né? Exato. E não quer dizer que seja uma troca maléfica, porque o Black Mirror é um exagero, na minha visão. Exato. Né? Sim. Acho que ninguém tem interesse por isso. Lago negativo, né? É o lado negativo da coisa, mas... E não vou dizer que não existe, mas, porra, não vamos apegar isso, né? O fato é que você troca e tem muito benefício nesse negócio. Sem dúvida. Né? A outra coisa é, cara, o futuro é dados. Não dá mais para tomar decisão baseado em achismo. E, cara, aquele cara que é capaz de organizar dados, que é capaz de tomar decisão baseada em dados, que é capaz de padronizar dados, ele tá na hype da onda do futuro. Exato, não tem como fugir. Acho que é muito isso, né? Pra rodada final aqui, eu queria que você desse aquele recado para aquele cara que tá em casa pensando, como é que eu entro nesse mercado? Eu ouvi esses loucos falarem. Eu acho que você podia dar 2 recados. Primeiro, para aquele cara que tá lá na empresa dele pensando como produzir informação do dado que ele tem, né? E depois para aquele cara que está entrando no mercado e ele quer se conectar com isso. Pô, desafiador, mas vamos lá. Bom, você que está aí na sua empresa, então, com alguns dados e tentando entender o que você faz com isso, identifica quais problemas você tem hoje, assim, sabe? Que você está buscando respostas e você não achou ainda. Então, assim, priorize os problemas. Identifique quais são os problemas e priorize ele e olhe e pense assim, poxa, que tipo de dado está circulando nessa empresa ou que possivelmente está circulando nessa empresa, né? Pelos sistemas que estão sendo utilizados pelo cliente, pelas áreas, que talvez possa servir para ajudar a trazer algum insight sobre ele. E coleta esse dado. Acho que esse é o primeiro passo para você. Então, identifique o problema e identifique que tipo de dado é esse que é relevante você capturar e colete esse dado. A partir daí, segue, você vai conseguir paretar e conseguir gerar insights. E para você que está tentando mudar de carreira, assim, ou de repente, poxa, como é que eu posso caminhar aí para o entendimento, né, para trabalhar com essa nova vibe de dados? E, cara, assim,
primeiro, se apaixone pelos números, busque estudar, acho que a base, que é estatística e probabilidade. Acho que você que está ouvindo aí, se for programador ou não é programador, acho que uma linguagem inicial para você aprender, e tem vários recursos, é o Python. Né? Eu acho que essa é a base hoje para qualquer desenvolvedor ou pessoas que querem trabalhar com dados. Tem outras linguagens, mas o Python é super simples e tudo muito fácil. E tem vários conteúdos, cursos disponíveis. Então, estatística, probabilidade e Python acho que é o essencial para você ver se você tem essa pegada com dados ou não. E se tiver, eu acho que vai desenvolver uma carreira brilhante. E aí passo para meus colegas aqui complementarem. Eu costumo sempre falar aqui no nosso podcast que, cara, isso aqui vale mais que um curso, mais que um MBA, mais que um mestrado, porque o aprendizado que a gente tem aqui, ele é absurdo. E hoje, o meu aprendizado aqui, cara, é choque de realidade, assim. Porque quando você discute no dia a dia das empresas que estão fazendo projetos, que estão construindo uma nova empresa, ninguém pensa no engenheiro de dados, como você citou. Ninguém pensa no cientista. Que hoje é a necessidade, cara. As nossas informações, elas estão aí. A gente precisa ter alguém que modele, que organize essas informações para que essas informações estejam claras para uma tomada de decisão para resolver um problema. Então, você que está aí em casa, em transição de carreira, está aí pensando como formatar o seu projeto, fazer um diagnóstico, cara, você tem que ter no seu time aí um cientista de dados que vai te apoiar, trazer essa visão, ou um engenheiro de dados, dependendo do momento, do estágio, da maturidade, para que te apoie a dar um próximo passo. Então, para mim, aqui o aprendizado é um choque de realidade de como a gente faz, como a gente transforma os nossos produtos, como a gente atua no dia a dia. Show de bola, hein? Caramba, hein? Que episódio, hein, meus amigos? Mas eu acho que só o recado final... Não, eu acho legal que é um choque de transição de gerações. O óculos tá ali atrás. Mas acho que é um choque de transição de gerações, né? A gente vem de uma geração que é do achismo, aquele cara que é o diretor, o patente alta é o cara que mais sabe do mercado, que mais sabe sobre o cliente. Pô, sou diretor de marketing, eu sei como que é os concorrentes, eu sei como são os meus clientes, eu garanto isso. Mas não, a gente tá vindo para uma nova geração dos dados, né? Que antigamente não tinha essa abrangência, essa tecnologia capaz de a gente trazer no mesmo lugar tantos dados diferentes, da geladeira até o uso do carro, né? Hoje em dia é possível. A gente fala de uma hipótese, mas é possível a gente tentar trazer essa conexão. Então, acho que a gente está num momento de transição de gerações, né? Do achismo para a questão de dados, de certezas a partir dos dados, não de certeza a partir de pessoas, né? Eu acho que está no momento que é isso. É só agradecer pelo conteúdo. Obrigado a vocês. Foi sensacional, velho. Ideia com vocês. Eu acho que a gente está num momento foda mesmo, porque a gente está numa transição de maturidade. Muita gente usa dado, assim, obviamente esse negócio não estamos falando de 100% do mercado, mas a gente já consegue enxergar empresas que estão mais na frente e que elas têm problemas, como eu disse, de padronização, tem problemas que elas já têm muito dado, mas falta um modelo de consolidação que seja disruptivo de fato. A gente tem muitas perspectivas novas e um público ávido por consumir coisas personalizadas. Então, assim, o mercado está sorrindo para isso. E por mais que tenha toda essa questão sobre ceder o dado, todo mundo quer personalização, todo mundo quer conveniência. E a conveniência está na personalização. Lógico. Está em ter um serviço que seja a sua cara, do seu jeito, no seu momento, na sua hora. Consumir na hora que você quer. Exato. Exato. Sempre uso o exemplo da minha filha, né? Sempre que ela não consegue conceber, esperar uma TV aberta o momento de passar um programa. Ela, por que eu preciso esperar? Eu quero assistir agora. É agora. Né? Então, é o tipo de público que... Você imagina, as próximas gerações, né? Você tem uma necessidade de consumo cada vez mais personalizada, mais inteligente e mais ávida por isso. Exatamente. Né? E aí, assim, eu diria que para aquele cara que está querendo começar nesse mercado, você tem duas possibilidades. Acho que tem, como o Breno falou, o ataque estatístico da história, né? Você é estatístico, você vai ser
alguém que vai trabalhar com Python e coletar e transformar dado, etc. E você tem aquela figura que olha para a oportunidade. Bem lembrado. Que olha para a oportunidade e entende, cara, eu tenho um negócio aqui que vende um produto muito específico e eu estou inconformado com isso. Eu quero entender como é que esse negócio funciona, que tipo de coisa esse público consome. São os inconformados, são aqueles verdadeiros empreendedores. Exato, né? Esses caras que estão ali buscando mudar as coisas mesmo, olhando para a oportunidade de mudança. Então, tem essa oportunidade sempre. Acho que o mercado sorri para... Eu diria que não vou dizer para todos, mas sorri bastante para uma grande fatia aí de perfis distintos, né? Bom demais. Bom, para finalização, Rafa, me conta aí como é que a gente te encontra nas redes sociais e faz aí o teu fechamento, agradecimentos. Meus agradecimentos aqui, como sempre, ao Tia Café, né, que hoje a gente teve uma avaliação aqui, podcast no bar, voz e conteúdo, aos meus parceiros aqui, ao Breno especialmente, por estar aqui conosco. Sensacional. Vocês me encontram nas redes sociais Rafael Mazaro, no LinkedIn, no Instagram Mazaro Rafael, mas se jogar lá Rafael Mazaro também acha, gente. É isso. Estamos aí, agradeço demais mais um episódio. Sensacional estar aqui com vocês. Vamos lá. Show de bola. Muito obrigado a todos que estão assistindo a gente até agora, né? Até o final. E principalmente agradecer ao Breno por estar aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. É muito bom estar aqui, aprendemos demais. Não pude dar o meu som aqui pra vocês curtirem, né? Mas fica pra próxima. E é isso, Renan Cap no LinkedIn e no Instagram. É isso aí, muito obrigado. Agradeço ao nosso Abner aqui, monstro sagrado também. Mito. Bom, Breno. Pessoal, pra mim é um privilégio estar aqui com vocês, trocando essa ideia e tomando uma cervejinha, batendo esse papo de boteco mesmo. Então, me senti privilegiado e honrado de estar aqui, então brigadão. E vocês me encontram aí com Breno Barros, né, no Instagram, no LinkedIn. E, poxa, legal, cara. E tamo junto, sempre. Lindo, lindo, lindo. E você, Zé Roberto? A mim, encontram como José.RobertoJ, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. É o mesmo. É o mesmo. Mesma foto? Mesma foto, inclusive. Gente, Breno, muito obrigado pela presença aqui. Foi um episódio enriquecedor. Assim, a gente trocou muita informação. Hoje... Episódio profundo, eu diria. Viu? Nos permitimos uma boa viajada. E foi bom. Eu particularmente gostei. Muito obrigado a vocês. Gente, mandem para nós os temas que vocês acham que fazem sentido para vocês discutir. Vamos trocar. Acho que a gente está aqui para dividir, para dar acesso, para exatamente puxar temas que são os temas do momento. Como eu sempre digo, nunca foi tão importante falar de tecnologia, falar de produto digital. O mercado está na direção de um colapso de talentos e parte pelo êxodo gigantesco de pessoas aí para fora do país ou para a dolarização, né? Parte porque esse mercado tem um gap de formação gigantesco. Então, mandem para nós os conteúdos que vocês entendem que são importantes, que a gente vai discutir aqui. A gente vai trazer gente, assim como o Breno, que são mestres no assunto. Obrigado, gente. Até o próximo. Au! Au!